A gente volta com o Pedro Henrique Torre para falar sobre Flamengo, mercado, e você passou alguns nomes para a gente, Pedro. Peço para você repetir, por favor. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, difícil até de se concentrar aqui com esse calor que, olha, hoje está demais. Um beijo para você, um abraço para o Marra, para o Jailson, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falava, né, dava até o crédito para a companheira Raíza Simplício do gol, que teve até as informações que o Danilo teria preferido jogar pelo Flamengo, né, assim que fizer a rescisão de contrato com a Juventus. Isso ainda é uma conversa, ele tem ainda o contrato até o meio do ano, 33 anos, viria para jogar como zagueiro, se adequar ali à realidade salarial do futebol brasileiro, do Flamengo especificamente, e aí ele viria para jogar mais como zagueiro mesmo. Pode fazer, talvez, uma vez ou outra ali a lateral, mas seria como zagueiro. O Flamengo que perdeu o Davi Luiz já no Fortaleza e também o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Além disso, o Vitão também é um alvo do Flamengo. O Boto chegou a contratá-lo quando estava no Shakhtar Donetsk, o levou para a Ucrânia, mas o Flamengo tem a ideia, a primeira proposta de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação à transferência do Thiago Maia foi recusada. E aí o Flamengo aumentou um pouquinho, daria 7 milhões de euros, mais esse perdão de 4 milhões de euros da dívida do Thiago Maia. E aí o Internacional avalia nesse momento essa possibilidade aí, quem sabe o Flamengo buscando um zagueiro mais jovem, enfim, de olho também no futuro. Jorginho ainda tem a questão financeira, teria que fazer também esse desenlace, essa rescisão, quem sabe com o Arsenal, sem custos. Então o Flamengo trabalha nos bastidores aí para ter reforços, como já teve o Juninho, que foi anunciado na última semana e vai ser apresentado mais daqui a pouco, agora à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Ele, que tem 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, e agora vai se integrar definitivamente ao elenco do Felipe Luiz, que só deve estrear o elenco principal no fim de semana contra o Volta Redonda em Brasília. Neste meio de semana no Maranhão ainda é a equipe sub-20 contra o Bangu. Vai ser uma disputa ali contra a lanterna do Campeonato Carioca. As duas equipes têm apenas um ponto. Mari. Como eu tô boazinha hoje, Pedro, eu vou te liberar, já que tá muito calor. Você volta ao longo da nossa programação, mas... Condicionado nele. Isso, mas não se acostume também, né? Não. Vez ou outra eu tô simpática porque tem repórter estreando. Danilo e Vitão, em 2024, o Danilo com 37 jogos, mais ou menos ali um tempo e mais um pouquinho por jogo. O Vitão também aí com quase partidas completas, né? Com 51 jogos, jogando 83, 84 minutos por partida. Quando o Pedro estava trazendo as informações aqui, falando sobre os dois nomes, você já reagia, Jailson, principalmente o Vitão é zagueiro, mas assim, que o Danilo, que ele seja visto nessa posição como substituto para a zaga. Não é falar sobre Danilo na lateral. Isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá, como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim... Uma vez, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria para o Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, tenho para mim que se ele vier para o Flamengo fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Felipe Luiz está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então, o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então, acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, se for quebrar alguns galhos, se tiver alguma questão de condição de temporada, alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa.
Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas vendo o mercado e vendo a experiência que ele pode oferecer, o Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na Seleção Brasileira. O Danilo é uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim... Não tem mais jogo grande para o Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Ah, mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. De canhotinho? De Libertadores. Mas sim, concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? É um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta. Mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia. Né? E ele agora tem que ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem. O Danilo do Fernando Diniz, na Seleção Brasileira, chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da Seleção Brasileira. A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Tem uma certa implicância por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até um pouco mais, que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, que o Danilo não fazia ultrapassagem. Já por ficar um pouco mais preso, tanto no clube quanto no esquema ali de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo. Não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato de nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. O Wanderson que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então tem uma certa implicância sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto assim, que, para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada, na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter em não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não. Paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, isso que eu ia pontuar. Pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não. Porque eu acho que o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão. Então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou
e aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. É que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. E o Flamengo quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? Aham. É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time, pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. É. Exato. Vamos ouvir, então, o que os companheiros... Porque, assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que é um cara que, sendo muito honesto, a gente não tem tanto material, mas Sim. quem jogou com ele ou acompanhou ele, acho que pode falar com muito mais propriedade. A realização de um sonho. Ele manda vídeo, né, da academia do Flamengo, fala que, eu nunca imaginava isso, nem no melhor dos sonhos, né, porque ele falou que foi tudo rápido na vida dele. O Flamengo foi buscar um reforço de longe. O atacante Juninho, ex-Karabag, clube do Azerbaijão, chegou para reforçar a equipe em 2025. Os antigos companheiros são unânimes na principal característica de Juninho. Velocidade. É velocidade, né? O Juninho é muito rápido. Ele é muito rápido. Richard Almeida, volante do Karabag, relembra uma partida da Liga Europa para explicar como o reforço do Flamengo joga. Um atacante móvel, que ele deixa... Os zagueiros pensam que ele não vai chegar e quando o zagueiro vê, ele já está em cima roubando a bola. Que você pode ver os gols que a gente fizemos contra o Bayer Leverkusen, quando ele rouba aquela bola e dá uma assistência, quando ele sai, o Patrick dá um passe, ele leva e faz aquele golaço. Para Júlio Romão, outro ex-companheiro de Juninho, o jogador pode até fazer dupla de ataque com Pedro, artilheiro do Fla na temporada passada. Eu acho que podem jogar junto. O Juninho é móvel, ele não é um jogador que só fica dentro da área. Como já jogou Gabigol e Pedro no Flamengo, acredito que o Juninho não vai ter problema em jogar com o Pedro também, não. Acredito que pode até funcionar bem os dois juntos. Ele ainda compara Juninho com outro atacante brasileiro um pouco mais conhecido. Eu acho que o Juninho tem as características do Vitor Roque. Só que eu acho que o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, em todo o país. Quando a gente saia, por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante, todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso, Juninho. Todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso, né? Se não, eu ficaria aqui. Não é questão de dinheiro. Eu posso ganhar aqui em outros países, mas ele queria jogar em grandes times. Ele é muito ambicioso e ele está preparado para essa pressão. Juninho, então, que é o reforço confirmado do Flamengo, e é isso, né? Pensando em posições, a gente falou sobre, talvez, os zagueiros e um atacante. Está resolvido a vida do Flamengo? Não, né? Sim, tá resolvido, dá para jogar tudo. É isso. Começou a temporada, não é nossa, o Flamengo está com buracos no elenco, não, mas a gente né? precisa ver a situação de lateral direita também, né? Tem que ver o Varela. Você está aí congelado, frisado. Não, é porque Igual na Avenida Brasil. É que quando Não você perguntou, eu fiquei pensando aqui, tentando rapidamente, mas a questão basicamente pelo menos do Varela, nesse primeiro semestre, e se o Wesley for sair, vai ter a questão do segundo semestre. E aí é difícil. Vai ser difícil a reposição para o Wesley. No ataque está resolvido. Aí a gente tem que ver se o Juninho vai dar conta do recado.
E qual que é o recado que o Juninho tem que dar conta? É da posição de 9? É do... No primeiro semestre, posição de 9 e depois jogar junto com o Pedro. Jogar Só com o Pedro. isso. Só isso. Tá. Só isso que ele precisa fazer. Mas é a realidade. Esse primeiro semestre, por exemplo, pelo Flamengo e São Paulo que a gente viu, o Felipe Luiz testou o Alcaraz e o Matheus Gonçalves. Mas o Juninho está sendo contratado para ser titular do Flamengo. Enquanto o Pedro não voltar. Acredito que... Estou contigo. Eu acho que é por aí. O que é bom também, né? Porque é um jogador... Sim, o Juninho que foi visto no Qarabağ, e é óbvio, né, gente? Aqui no Brasil ele foi muito pouco visto. Mas a gente tem que acreditar que o Flamengo tem um departamento que faz pesquisas, né? Então, assim, o Flamengo é um clube sério. O Flamengo vê no Juninho a possibilidade de o Juninho jogar bem nele, Flamengo. Senão não contrataria. Não é uma contratação que, não, vamos fazer uma contratação aqui só para mexer com o torcedor. Essa não é uma contratação que mexe com o torcedor. Sim. Essa é uma contratação que é vista como uma aposta. E eu não tenho absolutamente nada contra as apostas. As apostas, às vezes, são muito mais baratas que um jogador já feito e que chega aqui e que não joga nada. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai ser um jogador, durante um tempo, 9. Mais para frente, ele vai, até pelas entrevistas... E eu não tenho que ser como é que era o nome daquele? O gato mestre? Não, eu vou ver o Juninho em campo com o Flamengo pela primeira vez. Ninguém viu. Vamos ver como é que esse negócio vai dar certo. Mas pelas entrevistas, pelo que a gente vê que ele já desenvolveu em campo, ele pode oferecer uma situação tática diferente. Porque os outros atacantes, o Gabigol, ele era um cara que ele podia ser um segundo 9. Saindo da área, ajudando o Pedro. Ele fez isso no Flamengo. Os outros atacantes têm mais características de ponta. Vão mais abrir o jogo. O Juninho pode ser que ele seja um segundo atacante. Quase um Gabigol. Tô querendo fugir disso, mas quase que o Gabigol representou. Né? Sendo um cara para jogar atrás do Pedro, sendo um cara para ficar na área para o Pedro sair. Eu acho que pode ser uma situação tática interessante para o Felipe daqui a algum tempo. A gente conversava na redação, Jailson, e a gente tem conversado, né, sobre jogadores que estão na casa, mas que também podem ser reforços. Saiu uma matéria, uma entrevista com o De La Cruz, porque a gente falava sobre o Alcaraz, pelo valor pago pelo Flamengo, mas o De La Cruz também fala que ele sente que ele precisa devolver ao Flamengo o valor que foi investido, a responsabilidade da expectativa da contratação dele. Também é um nome que não foi o que talvez a gente... Do que ele foi na Argentina. No River Plate, concordo com ele. Que bom que ele tem essa leitura. Concordo com ele, porque realmente dá pra ver que tecnicamente é um cara acima da média, é um cara que é muito bom, bate com as duas pernas, enfim, bate falta. Só que fisicamente não entregou no ano passado. Então, como a gente estava falando que o Alcaraz precisava entregar em 2025, acredito que o De La Cruz também tem essa linha. E só finalizando aqui rapidamente em relação a sistema tático que o Felipe Luiz está utilizando, penso que o Bruno Henrique jogou contra o São Paulo um pouco mais aberto. Na linha de 4 meias, né? Ele jogou aberto. Se o Arrascaeta voltando, o Bruno Henrique provavelmente será empurrado e pode fazer essa dupla com o Juninho. Pensando num 4-4-2 básico. O Arrascaeta com menos função defensiva pela esquerda, que é o que ele gosta de fazer, cortando para dentro. Os dois volantes, o De La Cruz e o Pulgar, e o Gerson pelo lado direito, com o Wesley passando. E aí o Juninho sendo esse cara de um pouco mais de movimentação junto com o Bruno Henrique. E aí pode rolar um revezamento, porque a gente sabe que não é a função que o Bruno Henrique gosta de fazer. Mas já pode ser um revezamento de dois caras rápidos, muito velozes. Então, tendo o campo para correr, pode ser um bom sistema para o Felipe Luiz. E falando sobre o Lohan, o risco, às vezes, de você ter um jogador nesse nível na formação é que você acaba não criando espaço para ele. E o time do Flamengo não te dá tanta oportunidade. Por mais que esse início de ano pareça ser oportunidade, às vezes, né, você entra num contexto ruim, de equipe que não funciona, de desajuste de início de temporada, de uma forma que você vai adquirir naturalmente um pouco mais à frente, aí parece que você não aproveitou a oportunidade. Mas não é o caso, o Lohan joga muita bola, né? Eu acho ele muito bom jogador. Eu gosto do Lohan. Me desperta uma certa curiosidade, a gente dizia isso aqui em relação ao Abel no Palmeiras, o treinador tem informações e observações e contatos que a gente não tem condição. A forma como ele foi importante em alguns jogos ali do Flamengo desfalcado na Copa América e como depois ele sumiu, deixou de ser inclusive uma alternativa para entrar no segundo tempo, me deu a sensação de que o Tite, treinador da época, e sua comissão ainda precisavam ver no Lohan algumas coisas
não sei se só dentro, se só fora ou se em ambos, dentro e fora de campo, para que ele pudesse ser uma opção mais frequente. Porque nem o treinador não usa jogador porque não quer, né? Isso não tem nenhum tipo de cabimento. Se o cara puder ajudar, ele vai querer o quanto antes poder usar. Mas ele é um cara ainda em desenvolvimento, ainda em formação. Não está pronto. Claro, Mas, claro. assim, o Tite teve problemas com relação a isso, não só com o Lohan. O Everton Araújo entregou na reta final com o Felipe, com confiança. O Everton me parecia um jogador já mais pronto para ter um pouco mais de oportunidade também na mão do Tite e não recebeu tanto assim. Os jogadores, digamos assim, do lado B do elenco mudaram ao longo do ano, né? Tinha muita presença do Vitor Hugo e do Igor Jesus no começo e termina o Everton Araújo ganhando espaço. Eles tiveram também algumas decisões que eles tomaram. Recentemente eu vi uma entrevista do Kleber Xavier elogiando o Cleiton, zagueiro canhoto. Ele optou por botar o Davi Luiz no último ano de contrato e não deu espaço para o menino. Isso é uma decisão do ponto de vista estratégico boa, eu não acho. Mas você já não vai ficar com o Davi, você não vai ficar É. com o Davi e põe o menino para jogar, pô. Zagueiro canhoto, tá bem no treino. O cara dá entrevista para elogiar o desempenho dele no treino. Se tiver mal no treino, você não vai pôr. Mas se você contrata um outro zagueiro, você tira a trilha dele. Pois é, mas o Flamengo trabalhava com 4, né? Os 2 que estão no elenco, os 2 Léo, mais o Fabrício Bruno, que agora saiu, e o Davi Luiz. Os 4 são bons, eu não tô falando que o Davi é ruim. Mas se eu tenho um menino ali que tá pedindo passagem, deixa eu passar ele na frente desse aqui que tá em último ano de contrato, a não ser que o Davi esteja voando. Se estiver voando, você vai renovar com ele. Quando tu não tem sequência também de treinadores, é difícil tu criar um processo de... A gente fala muito do Palmeiras, né? Eu moro em São Paulo hoje, porque eu joguei lá 7 anos, mas a questão da continuidade do Abel e da base do Palmeiras, tudo, ela ajuda também a tu conseguir criar processo. Né? Mesmo falou, o Vitor Reis tinha feito a pré-temporada não sei quantos anos atrás, o Benedetti fez... Então, assim, é um processo que vai sendo feito muitas vezes... Mas o Vitor Reis era um dos 4 zagueiros, né? Se você contrata 4 zagueiros grandões, o menino não vai ter oportunidade. Você tem que colocar ele entre esses 4 e aí sim ir trabalhando com ele dentro da temporada. E não achar que o elenco tem uma deficiência. O Flamengo tinha zagueiro demais num determinado momento. Né? Tinha muito zagueiro grande e que travava o espaço. Acho que saiu o Pablo para o Botafogo, né, no ano passado por empréstimo, ficaram os 4 ali, mas chegou o Léo Ortiz, que foi usado como volante muitas vezes. Hoje, o Flamengo está na mesma situação do Palmeiras, ele precisa de um zagueiro. Ele precisa de uma terceira opção mais experiente para que os garotos não fiquem tão expostos assim. O Flamengo não pode correr o risco de ir para um jogo importante, tendo que fazer hoje João Vitor e Cleiton a sua dupla, o Carbone e Cleiton. Mas assim tem um deles entre os 4. Não, ter um deles é perfeito. O moleque se sentiu... Você acha o Danilo uma boa? O Danilo lateral. Danilo lateral zagueiro, Flamengo como zagueiro vindo da Principalmente para Itália. lateral do Flamengo, que eu acho que o Wesley vai sair em breve. Assim. Mas aí muda completamente, né? Muda, mas aí você estrutura constrói do o time. Você constrói o time em torno de você vai perder um lateral ponta para um lateral zagueiro. O lateral tirou iniciador. o Cuiabano, botou o Alex Telles. Não, Danilo é zagueiro. Para mim são laterais diferentes, assim, um mais de força, outro mais técnico. Danilo é zagueiro, você não acha? Não necessariamente. Eu acho que ainda pode fazer um lateral direito, só se tiver um lateral esquerdo que avance. Faz um tempo na Itália que ele ficou por ali. Sim. E quando o cara fica por ali, é difícil. E a Juve jogou uma boa parte com 3 ali atrás, para ele fazer o lado direito ali. Inclusive, 2 deles eram Danilo e Alexandre, muitas vezes. Era Danilo, Bremer e Alexandre, às vezes era o trio dos zagueiros da Juventus. Sim, eu acho que é um cara que vai te oferecer... Porque o problema da lateral direito do Flamengo existe, né? O Wesley, para mim, é uma solução. Mas eu acho que o Wesley não fica muito tempo no Brasil com a bola que tá jogando. Então o Wesley sai, você vai ter Varela. Eu acho que o Danilo hoje... O Flamengo precisa de zagueiro. Até mas o Mundial eu acho titular, que ele vai, Wesley, o Danilo né? é mais claramente titular como um lateral direito, na minha opinião. Você acha? Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo no lateral direito. Eu não tiro o Léo Pensando na Ortiz saída do do time pra Wesley. botar o Danilo. Pensando na saída do Wesley. Não. Nesse acho que o momento... Wesley vai sair. Não, o plano talvez seja o Wesley até o Mundial. E aí o Wesley sai para receber a passagem dele para a Europa, que eu acho que é merecida, porque ele está jogando muita bola. Cara, e aí o Danilo assume. Diferente, hein? Você tira o Wesley, bota o Danilo... Você... Mas aí, Olino, na minha concepção, aí que está o bom treinador. O bom treinador não é de uma nota só. Ele consegue se adaptar ao que ele tem. A não ser que seja o Guardiola no Manchester City, que pede esse, aquele monta. Mas o treinador no Brasil tem que se adaptar ao que tem. Porque o clube precisa vender, o clube precisa revelar, Okay. só do menino bom. Ou o clube precisa dar para o treinador as duas valências, né? De você ter um jogador alto, você ter um jogador menor. Você tem um jogador mais rápido e o outro que segura. Danilo chega hoje e joga no Flamengo? Bota o Wesley no banco, você acha? Como lateral? Como lateral, não. Cara, a gente tem que pensar do que... modelo que o Felipe joga hoje, não. A janela europeia ainda está aberta. Eu acho que se o Flamengo acelerar no Danilo, pode ser sinal de que o Wesley talvez saia essa semana. É que assim, se você tira o Wesley e coloca o Danilo é mais jogador que o Wesley na formação toda, na forma completa. Hoje,
Se você faz essa troca, você não está simplesmente trocando um lateral por outro. Você tem que olhar para frente e olhar, mas e agora? O Gerson vai continuar sendo meu homem do lado direito na segunda linha? Porque ele faz uma movimentação sabendo que o Wesley vai estar ali o tempo inteiro passando. O Danilo não vai fazer esse mesmo movimento com a mesma frequência. Então, eu vou ter que colocar um ponta para jogar ali, o Danilo vindo por dentro. Ele, no meu papel de saída de bola, ele vai ser um dos 3 que vai fazer uma saída. Ou Você já tem o Alexandre do outro lado que faz isso. Então, assim, você não está simplesmente trocando um lateral para o outro. Você está mexendo numa engrenagem que pode ter impacto em várias outras posições do time. Pode dar certo, disse o Prazo. O bom treinador é para isso. Eu confio plenamente que o Felipe é capaz de encontrar soluções para esse tipo de problema. E o Danilo fez lateral direito a vida inteira também, né? Não estou falando um cara que não vai passar do meio do campo porque não vai ter confiança ou parte física para isso. A gente vai mostrar... só idades diferentes. Ele só não vai ser um aviãozinho ali igual tem sido o Wesley. A nossa avaliação fica muito focada pelas participações do Danilo na seleção. Sim. E aí é outra situação. Ô, Benê, falar aí de contratação, drones, Vitão, na mira do Flamengo, zagueiro do Internacional. Tem novidade nesse caso? Tá para chegar esse zagueirão? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos aí. Pois é, temos novidades em relação ao Vitão. A gente já trouxe a informação com exclusividade da proposta milionária que o Flamengo fez ao Internacional. 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais por esse zagueiro. Só que o Internacional recusou, fez uma contraproposta que o Flamengo não gostou muito. Porém, o Flamengo não desistiu do jogador. Pelo contrário, apresentou uma proposta para o jogador de 5 anos de contrato. E agora o jogador, junto com seus representantes, também com a sua família, o pai dele também vai participar dessa reunião lá em Porto Alegre com o Internacional. E a tendência é que a reunião aconteça amanhã, porque está previsto o desembarque do pai do jogador junto com os empresários lá em Porto Alegre e eles vão conversar com o Internacional. E aí, para entender o que o Internacional pensa. Eu acho o seguinte, Flavinho, a partir do momento que o Flamengo faz esse movimento, seduz o jogador com um tempo de contrato longo, 5 anos, e uma valorização salarial, é óbvio que o jogador fica balançado. Isso não quer dizer que ele vai chegar lá, vai bater na mesa, eu quero sair de maneira desesperada. Eu acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue a contratação desse zagueiro, ou o zagueiro consegue uma renovação de contrato com o Internacional, porque o contrato dele com o Inter é curto. Vai até dezembro de 2026. E o salário dele, teoricamente, defasado. Então, acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue essa contratação, ou faz uma baguncinha lá no Internacional, porque aí o Vitão vai tentar uma renovação de contrato. E eu acho válido, sim, o Flamengo insistir na contratação do Vitão, sobretudo envolvendo o valor de 4 milhões de euros a receber do Thiago Maia, porque eu vou sempre bater nessa tecla. Você não sabe se vai receber e se receber, só vai acabar de receber em 2027, então é melhor você utilizar essa quantia agora. Então eu acho justo sim o Flamengo tentar a contratação do Vitão, jogador jovem, 24 anos, tem requisitos que fazem o Flamengo ir atrás dele. O José Boto conhece esse jogador há muito tempo, chegaria para brigar pela titularidade e se ele fosse reserva, seria um baita reserva de luxo. Então acho que o Flamengo faz o movimento correto aí, se reforçando, caso ele venha, e ainda desfalcando um rival direto na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Melhorou então a situação para o jogador, né? Não aumentou a proposta, o valor para o Inter, mas a partir do momento que se oferece ao jogador 5 anos de contrato, é o que geralmente todo jogador quer ouvir, um tempo longo de contrato. Muitas negociações acabam esbarrando nessa tecla aí, o tempo de contrato. 5 anos para seduzir o jogador é um tempo interessante. Interessante para o Flamengo também, Pedrosa, se oferecer 5 anos aí para o Vitão. Gosta do Vitão? Sim. Gosto muito do Vitão, como eu disse ontem, acho que é um defensor que é provado no futebol brasileiro, iniciou no Palmeiras a sua trajetória, então tem base, passou pelo Shakhtar, que também foi, como o Vene trouxe aqui, um clube que o José Boto o observou bastante, e o Vitão jogou no Internacional mais de 50 jogos na temporada de 2024. Inclusive, algumas pessoas defendiam a convocação do Vitão, que reclamou até o fato de jogar lá no Rio Grande do Sul e ter menos apelo do que jogar aqui no Rio e no São Paulo. Defendeu o Alan Patrick também, por exemplo. É um atleta que é rápido, forte, alto, tem qualidade técnica para sair jogando também. Tem esse perfil que, apesar de ser alto, ele também é veloz. Então acho que a passada larga dele ajuda bastante nesse sentido. E o Vitão é um jogador de 24 anos, se eu não me engano, não é isso? 5 anos de contrato não é nada. Vai até 29, o jogador tem totais condições de estar em alto nível até os 29 anos. Eu acho que é uma procura muito válida do Flamengo. Seria uma baita contratação. Esse, à altura do que saiu, do Fabrício Bruno. São jogadores que, na minha visão, estão na mesma prateleira de nível no futebol brasileiro. Então, o Vitão, eu acho que todo esforço que o Flamengo puder fazer por esse atleta,
e quando você oferece e o atleta quer vir, geralmente os players de mercado dizem isso, o atleta que negocia, que comanda a operação, isso facilita muito mais para o Flamengo nesse sentido. Tá ficando bem claro aí o desejo dele, né? Dá para entender que ele tem essa vontade de jogar no Flamengo, até para ficar mais próximo da seleção. Inegável, o Internacional é gigante, mas o Flamengo acaba tendo mais visibilidade, sendo mais vitrine para o cara chegar à seleção brasileira. Ô Venei, tem drone do Lohan. Lohan pode sair, a joia dessa última geração aí da base, o CSK aumentou proposta, qual novidade que tem no caso do Lohan? É isso mesmo, Flavinho. O CSK vem demonstrando esse interesse, intensificando as conversas. Nós trouxemos ontem também, em primeira mão, essa nova proposta do CSK. Na verdade, é a terceira proposta. A primeira de 4 milhões de euros, recusada. A segunda de 5 milhões de euros. Essas duas por 100% dos direitos. Agora o CSK botou na mesa 8 milhões de euros por 80%. O Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. E aí o Flamengo já conversa com Madureira para, entre aspas, morder um percentual maior deles nessa negociação. E para o Madureira é até válido porque eles precisam muito mais do dinheiro, proporcionalmente falando, que o próprio Flamengo. E o Flamengo topa se envelher, tanto é que mantém as negociações. O Lohan, portanto, não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que não vão sair, segundo o José Boto. E por que ele não faz parte desse grupo? Primeiro, o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogador. Segundo, o Felipe Luiz não vai utilizar esse jogador, tanto é que ele está jogando o início do Campeonato Carioca. E caso ele continue no Flamengo, a tendência é que ele volte para o Sub-20, para não perder ritmo de jogo. Terceiro, o Flamengo tem o receio de acontecer basicamente o que aconteceu com o Lincoln, que foi um jogador que chegou ao time profissional extremamente valorizado, recebia várias propostas, o Flamengo sempre recusava. Com o passar do tempo, ele não foi muito utilizado, acabou indo para o Sub-20 também, ficou desvalorizado no mercado e acabou sendo vendido por um valor muito abaixo daquilo que muita gente imaginava. Então o Lohan, criou-se uma expectativa muito grande em Lohan, tratado e rotulado como a próxima venda milionária do Flamengo, mas a gente precisa entender todo o contexto, todo o cenário da situação. E Flavinho, fica aqui o meu questionamento. É um jogador joia, todo mundo sabe disso, do potencial dele, mas o Tite não estava utilizando, o Felipe Luiz também não vai utilizá-lo. É coincidência? Claro que não. Muita gente que acompanhou o Lohan na temporada passada, no dia a dia, falou, olha, joga muito, tem muita qualidade. Mas eu vou utilizar as palavras que todas as pessoas que conversaram comigo para definir o Lohan, essas pessoas utilizaram. Falta tesão em Lohan no dia a dia, nos treinamentos e até mesmo nos jogos. Mas é um jogador de alto nível, tecnicamente falando. E outra, a gente acabou de falar do Vitão aqui, o Pedrosa foi muito bem, na vontade do jogador. O Lohan é a mesma coisa, tem a vontade dele, ele já aceitou a proposta do CSK. Financeiramente falando, uma proposta milionária. Tanto é que os empresários estão insistindo nessa negociação, estão se reunindo com a diretoria do Flamengo para tentar fazer negócio. Então o Lohan, se eu tivesse que arriscar aqui, para mim é questão de tempo desse negócio sair, tá? Porque o CSK ele vai aumentando aos poucos, e o Flamengo vai tentando sugar ao máximo financeiramente falando do CSK. Então eu acho que vai sair negócio. Eu acho que vai sair, não por 8 milhões por 80%. Talvez se eles aumentarem um pouquinho, ou até mesmo botar metas ali que são fáceis de serem batidas, o Flamengo vai fazer negócio, porque a ideia é vendê-lo sim. O Pedrosa, é sempre difícil até para a diretoria, né, ter esse time da venda do jogador, porque o Lohan era tido como um fenômeno na base. O Flamengo ganhou do tudo com essa geração do Lohan e ele sempre apontado como grande destaque. O pessoal lá no Flamengo vinha me procurar e falar, escreve esse nome, é para disputar, para ser melhor jogador do mundo um dia. E aí, de repente, 10 milhões de euros no cara que era o fenômeno. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, o Matheus Nascimento, já chegou a ser valorizado, hoje em dia vai ser difícil vender porque ele caiu. E outro, quer dizer, num lado oposto, o Luiz Henrique, por exemplo, ele não era muito badalado na base quando subiu, não. E o Fluminense vendeu ele por 8 milhões de euros, se não estou enganado, e depois ele mostrou que valia muito mais. O Lohan, a gente não tinha uma expectativa muito maior. Será que não é um time do jogador voltar a reencontrar aquele bom momento quando ele subiu? Ou você acha que se fosse o Flamengo, vende logo porque ele está... A gente, por enquanto, está vendo um declínio na carreira dele. O que me chama a atenção em relação ao Lohan é o Felipe Luiz não ter levado ele para os Estados Unidos. Porque, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que é da mesma safra no quesito ter a expectativa de uma grande venda, ter muito talento, ter se destacado na base, ele está lá.
Inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves jogou muito mais do que o Lohan no restante da temporada aqui em 2024. E o Lohan teve uma boa fase ali quando o Tite colocou os jogadores que estavam alternativos, porque os principais estavam jogando com a seleção brasileira. Até acho que ele fez bons jogos, depois ele caiu muito de rendimento. E na reta final de temporada ele praticamente não foi utilizado ou não foi utilizado, colocamos assim. Então, me liga um sinal de alerta de que talvez esse cara não seja mais um jogador que o Flamengo acredite que pode dar mais potencial. Justamente porque o Felipe Luiz não está contando com ele nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos e que o Flamengo já retornou. Então, isso também liga um alerta para a diretoria, para você não perder ainda mais valor de mercado por esse jogador, mas também liga um alerta para o time que está comprando o Lohan. Porque o CSKA, eu não tenho dúvida disso, está acompanhando o Lohan desde que ele é da base. O CSKA, o futebol russo, ele tem o costume de comprar jogadores sul-americanos. Então eles olharam assim, bem, esse cara era esse fenômeno todo que estão falando. E agora ele está em baixa. Então eu vou lá jogar as propostas para ver como é que o Flamengo lida com essa situação. Primeiro foi 4,5, depois 7, 8, agora está chegando a 10. Para o CSKA tá ótimo, porque esse jogador tinha uma expectativa de ser vendido por 20, 22, 25 e hoje ele está valendo 10. Então assim, no final das contas, é um casamento que vai acabar dando certo para os dois lados. Eu acho que o mercado lá, o CSKA, o mercado russo, é o melhor mercado que tem? Acho que não. Os times da Rússia não estão jogando nem Champions League. Mas eu entendo também o lado do Lohan de ter entendido. Fica esquecido. Talvez não seja o melhor caminho, mas eu entendo também o fato de ele deve estar recebendo um aumento salarial muito bom, porque os times lá pagam bem, e ele também entende que aqui no Flamengo ele não vai ter espaço em 2025. Vai jogar na Europa, vai realizar provavelmente um sonho, mesmo sendo no leste europeu. Então assim, eu consigo compreender os dois lados dessa equação. Às vezes respirando outros ares, o Lohan pode recuperar aquele futebol, como o Vene falou, o pessoal lá enxerga que ele não tem, aquele tesão, é a palavra usada pro pessoal do Flamengo. De repente vai que lá na Rússia, longe mais focado, né? Nas 4 linhas ele não recupera aquela bola que ele já mostrou que tem na base. Até porque, Flavinho, tem que ver se ele está disposto a aguentar esse período de retorno ao sub-20. A gente precisa entender também o lado do jogador. O cara já chegou ao profissional. Ninguém gosta de voltar. É difícil você encarar isso. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, ele soube encarar muito bem. Tanto é que é um garoto que está aí hoje sendo utilizado por Felipe Luiz e foi titular no amistoso contra o São Paulo, foi mantido no segundo tempo. Então ele soube lidar muito bem com a situação. Na época o Lincoln não soube. Tanto é que não deu muito certo, ele acabou sendo vendido ao Vissel Kobe, todo mundo tratava o Lincoln como a joia, inclusive o Reinaldo Rueda, que tratava o Lincoln melhor que o Vinícius Júnior. Pouca gente lembra disso, mas é verdade. Então assim, olha o desfecho do Lincoln e olha o desfecho de outros jogadores. O que será que vai acontecer com o Lohan? Então eu acho que a diretoria não está totalmente errada, eu só acho que tem que tentar um valor maior. Até mesmo manter o percentual de futura venda, talvez é um garoto extremamente jovem, mas eu acho que a expectativa criada em cima do Lohan, aqui, muitos torcedores acham que, não, é um valor baixo. Não acho que seja um valor baixo. Eu acho que a expectativa criada foi muito grande e ele não consegue render no time profissional. Ele não terá vaga no time profissional. O próprio Felipe Luiz já deixa isso muito nítido quando deixa ele aqui disputando futebol carioca. E outra, ele saiu de férias antes, na temporada passada. Ele não foi nem utilizado por Felipe Luiz no restante da temporada. Ele, Cleiton e Carlinhos, os 3 saíram de férias antes. Então é um jogador que não vai ser utilizado por Felipe Luiz, ele sabe disso, os empresários sabem disso e a diretoria também sabe. Então eu não acho errado vendê-lo, eu só acho que tem que ser um valor um pouquinho maior. É isso aí, nação rubro-negra, uma ótima tarde para todos. Flamengo está muito próximo, né, de fazer uma contratação por empréstimo pelo meio-campista paraguaio, né, Júlio Enciso, do Brighton da Inglaterra. O Flamengo está analisando com muitos bons olhos a chegada desse jogador. O atleta no momento não quer vir jogar, né, aqui no futebol sul-americano, só que o Boto está tentando, junto com o staff do atleta, convencer o jogador a pelo menos jogar aqui uma temporada, né, para ele ganhar uma experiência ainda melhor, ganhar títulos, ser titular do Flamengo e aí depois, no futuro próximo, voltar para a Europa. Então assim, o jogador pode sim, né, ceder, pode jogar no Flamengo. E a mesma coisa o Danilo, que vem curtindo, né, publicações, né, do Flamengo no Instagram. O jogador quer muito vir jogar no Flamengo. Então assim, os antes já estão desesperados. Para quem estava achando que o Flamengo não ia contratar ninguém, está muito enganado. O Flamengo está indo no mercado,
tá analisando jogadores, né? Só que os jogadores que estão sendo analisados pelo Flamengo, as negociações não são fáceis, né? São jogadores que chegam para melhorar muito o elenco do Flamengo. Então, assim, temos que ter paciência. Vamos torcer para que os atletas que cheguem no Mengão cheguem para ajudar muito o Flamengo a ganhar títulos nessa temporada, porque o Flamengo terá muitos jogos pela frente, jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial. Então, assim, tem muitas coisas pela frente. Então é isso, amigas e amigos. Lembrando que amanhã a equipe principal estará em campo jogando a 5ª rodada do Campeonato Carioca. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!